Olá! Essa semana estamos falando da sombra da julgadora. E agora vamos ler no Manual dos Professores do livro Um Curso em Milagres, a pergunta número 10. Como se abandona o julgamento? O julgamento, como outros instrumentos através dos quais se mantém o mundo das ilusões, é compreendido de forma totalmente equivocada pelo mundo. De fato, é confundido com sabedoria e substitui a verdade. Da forma como o mundo usa o termo, o indivíduo é capaz de fazer bom ou mau julgamento, e a sua educação tem como objetivo fortalecer o primeiro e minimizar o último. Entretanto, há grande confusão em torno do que significam essas categorias. O que é bom julgamento para um é mau para outro. Além disso, até a mesma pessoa classifica a mesma ação como sendo demonstrativa de bom julgamento em um dado momento e mau julgamento em outro. Nem é possível ensinar-se qualquer critério consistente para a determinação do que são essas categorias. A qualquer momento, o aluno pode discordar daquilo que seu pretenso professor diz a esse respeito. E o próprio professor pode muito bem ser inconsistente em relação ao que ele acredita. Bom julgamento nesses termos não significa nada, assim como mal também não significa nada. O julgamento nesse mundo é algo muito pessoal. O que é bom para um não é bom para o outro. Tudo depende daquilo que cada um aprendeu como certo, como errado. Muitos agem de acordo com seus próprios interesses e acham que está certo. E vendo por um outro lado, em outro ponto de vista, aquilo pode estar errado para outra pessoa. Então, é algo egoísta. Ele se baseia em o que é melhor para um eu individual. É necessário que o professor de Deus reconheça, não que ele não deve julgar, mas que não pode. Ao desistir do julgamento, está apenas desistindo do que não tinha. Desiste de uma ilusão, ou melhor, tem a ilusão de desistir. De fato, ele meramente veio a ser mais honesto, reconhecendo que o julgamento sempre foi impossível para ele, não tenta mais fazê-lo. Não há nenhum sacrifício. Ao contrário, ele se coloca em uma posição na qual o julgamento pode ocorrer através dele, ao invés de por ele. E esse julgamento nem é bom nem é mau. É o único julgamento que existe e é apenas um. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Aqui no livro ele diz o professor de Deus. E o professor de Deus é aquele que já não se reconhece como sendo um ser separado, individual, mas um ser comum, unido a todos e unido a Deus, a totalidade. E é por isso que o professor de Deus, ele reconhece que ele não pode julgar, porque aquele que se vê igual, o mesmo, como pode julgar algo que é igual a si mesmo? Então, o professor de Deus, quando consciente da sua realidade, ele não tem condições de julgar. O ser que já se reconheceu uno, ele nunca julgou. Aquele que parecia julgar é um ser separado, ilusório, aquele que não reconhece sua real identidade. Mas no instante em que reconheço que eu e meu Pai somos um, não há sacrifício em não julgar. Simplesmente olha e não julga. No livro de exercícios, na parte 2,
A primeira pergunta é: o que é o perdão? E ele diz: o perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha, espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. O único julgamento que existe é esse. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Pecado é separação. A separação não existe. A unidade perfeita sempre está onde sempre esteve. O objetivo do nosso currículo, não como a meta do aprendizado do mundo, é o reconhecimento de que o julgamento, no sentido usual, é impossível. Isso não é uma opinião, mas um fato. De modo a julgar qualquer coisa acertadamente, a pessoa teria que estar inteiramente ciente de uma escala inconcebível de coisas passadas, presentes e por vir. A pessoa teria que reconhecer antecipadamente todos os efeitos de seus julgamentos sobre todas as outras pessoas e coisas neles envolvidas de alguma forma. E a pessoa teria que estar certa de que não há nenhuma distorção na sua percepção, de modo que o seu julgamento seja totalmente justo em relação a todos aqueles sobre os quais recai agora e no futuro. Quem está em posição de fazer isso? Quem, a não ser em grandiosas fantasias, poderia reivindicar isso para si mesmo? Então vimos, nesses 3 primeiros parágrafos, que o julgamento, para nós, como seres individuais, é impossível. Nós não temos conhecimento de coisas passadas, presentes e por vir. Para fazermos um julgamento preciso, teríamos que saber de tudo. E teríamos que saber que a nossa percepção estaria totalmente livre de qualquer distorção para podermos ser justos. Quem de nós pode fazer isso? Quem está totalmente ciente de tudo, passado, presente e por vir? A maioria dos seres individuais estão seguindo um roteiro que, na maioria das vezes, nem eles mesmos sabem de onde vem. Estão seguindo uma configuração que foi imposta a eles. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E assim olhamos para tudo e para todos, para todas as situações. E que hoje, ao invés de julgar, vamos perdoar. Vamos tornar tudo unificado a nós, a todos. E é só assim que temos a paz. E logo terminaremos a leitura da pergunta número 10 do Manual de Professores de um Curso em Milagres.